existem algumas formas de aplicação das válvulas. E os componentes básicos das válvulas solenoides são o corpo, a bobina e o conector elétrico. O corpo pode ter diversas vedações de acordo com o fluido que for utilizado. Por exemplo, para vapor a alta temperatura, a vedação será de teflon. Para água quente, água fria, glicol, a vedação será em EPDM. Para diversos outros fluidos, outros tipos de vedação. O material do corpo da válvula pode ser também variável, normalmente em bronze, latão ou em aço inoxidável também. A bobina pode seguir diversas voltagens, por exemplo, 12 volts, 24, 220, 110, 380, aí variando de corrente alternada e também corrente contínua. E também diversos graus de proteção e aplicações. Existem bobinas para alta pressão, para alta temperatura, uma bobina específica para vapor e diversos outros tipos de bobina com classe de proteção IP65, IP67, aí bobinas específicas para aplicação em refrigeração industrial e também em automação industrial. Então toda a linha da Danfoss você pode consultar. Aqui no nosso canal a gente tem diversos vídeos mostrando os produtos e também através do nosso site www.vaportec.com.br. Além dos produtos, você vai encontrar um acervo de informações tanto na seção de blog para você consultar notícias, lançamentos de novos produtos e também informações acerca de processos, aplicações e produtos. Na seção download, nós disponibilizamos uma biblioteca completa de manuais, de ajustes e regulagem em pressostatos, válvulas solenoides e também em outros equipamentos. A Vaportec, como distribuidora exclusiva da Danfoss, fornece todos esses materiais gratuitamente. Deixa para download e também para acesso nos nossos canais e também nas nossas mídias digitais, como o Instagram, por exemplo. E, por favor, nos siga no Facebook, nos siga no LinkedIn também. Você vai ter acesso a todas essas informações, a todas essas imagens, a todas as novidades de novos produtos, novas aplicações e novos processos. Então, começando a falar em aplicações, a gente fala sobre uma aplicação de nível. Nesse exemplo, é uma aplicação de nível líquido. Então, para controle do nível líquido dentro de reservatórios, tanques, equipamentos, trocadores de calor, enfim, na mais variada gama de aplicações, nós precisamos fazer eventualmente o controle do nível líquido daquele processo. E uma válvula solenoide pode ser utilizada em conjunto com alguns outros dispositivos para estar fazendo esse trabalho nesta aplicação. Então, por exemplo, para a gente fazer um controle em uma caixa d'água, o controle do nível líquido de uma caixa d'água, através da instalação de uma boia elétrica em conjunto com uma válvula solenoide, a instalação é muito simples. Basta nós adquirirmos essa boia e fazermos a interligação elétrica entre a boia e a válvula. E essa boia elétrica ela pode disparar diretamente esse sinal elétrico sem a necessidade de controladores, enfim, ou de instrumentos para fazer essa comunicação. Basta fazer a interligação da fiação elétrica, a aplicação mecânica aqui também, dentro dessa caixa de água ou de outro líquido qualquer que você tiver, de óleo, por exemplo, um alimentador de óleo de alguma máquina, enfim, e você pode estar fazendo esse controle de maneira muito simples. Então, quando o nível baixar, a boia vai abrir o contato, vai mandar esse sinal elétrico para a bobina da válvula solenoide, que vai acionar o corpo da válvula, acionar o seu diafragma, liberando mais fluido para dentro desse reservatório dessa caixa. E a partir do momento que a boia subir e que for atingido o nível adequado, então a válvula vai fechar. Esse controle vai ser on-off e a injeção desse líquido, enfim, ela vai acontecer de maneira contínua de acordo com a real necessidade do processo. Então, se precisa mais água ou o outro líquido, enfim, a válvula vai abrir e vai liberar. E se não houver mais essa necessidade por atingir o nível adequado, a válvula vai fechar, de acordo sempre aqui com o sinal elétrico provido pela boia de nível. Seguindo para uma outra aplicação, existem também os transmissores de nível. Aí é um controle mais complexo. Qual que é a diferença? O transmissor de nível ele vai fazer a leitura constante do nível de líquido daquele equipamento, de maneira contínua.
Então a válvula ela vai abrir em estágios, pode ser inclusive uma válvula solenoide proporcional. No caso da Danfoss, o modelo é EV260. Então a válvula sendo proporcional e trabalhando com um transmissor que vai ter um sinal aí de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, por exemplo, e um painel de comando. Essa válvula vai injetar líquido, enfim, o fluido que for dentro do equipamento do reservatório de maneira contínua e proporcional, de acordo com a exata demanda do processo naquele momento. Então, esse trabalho vai acontecer de maneira constante. E qual que é a diferença entre o transmissor de nível e a boia de nível, por exemplo? Uma das diferenças é que, no caso da boia de nível, o trabalho é on-off, ou seja, é liga e desliga. Então, quando a válvula abre, naturalmente vai ser gerada uma turbulência dentro do equipamento do reservatório, provida pela pressurização e pela alta vazão, pela injeção de uma só vez desse líquido dentro do equipamento. E aqui, no caso do transmissor de nível, como o controle é proporcional, ele acontece em estágios, então nós não temos essa turbulência. Isso previne choques térmicos, golpes hidráulicos. Se forem fluidos térmicos, muitas vezes golpes de ariete, grandes vazamentos, até acidentes. Então o controle proporcional através do transmissor de nível em relação ao controle on-off, que também funciona para diversos casos com a boia de nível, ele vai ser superior. A gente fala aí principalmente em processos térmicos envolvendo vapor, envolvendo amônia, outros fluidos térmicos também, que o controle proporcional ele garante uma maior estabilidade do processo. E a estabilidade em processos térmicos vai garantir, além da longa vida útil dos equipamentos, um processo melhor de transferência térmica com um menor gasto energético para que esse processo aconteça. E dessa forma você vai garantir um maior ganho dentro do seu sistema. Aqui a gente tem um controle também muito comum em caldeiras que pode ser feito através de eletrodos de nível, basicamente eletrodos magnéticos fabricados em aço inoxidável, onde você vai ter uma leitura do nível através desses eletrodos e uma comunicação com um controlador específico de nível que tem um valor muito baixo, em torno de 200, 300 reais mais ou menos, e que vai estar alimentando energeticamente um equipamento. Normalmente é uma bomba, mas também dependendo da interligação e do projeto do sistema, esse controle pode ser feito através de uma válvula solenoide. Então, se você tem determinadas aplicações, como tanques interligados, retroalimentados, enfim, você pode estar utilizando o controle por nível e por eletrodos e fazendo a abertura e o controle das válvulas através da utilização da energia elétrica acionando as válvulas solenoides. Então, se for um lugar de difícil acesso, enfim, se você tem barreiras, uma válvula solenoide ela é pequena, fácil de instalar, fácil de fazer manutenção e você pode estar utilizando esse equipamento para automatizar também processos manuais. Então, processo de controle de nível manual que depende de um operador, abrir uma válvula, ver o nível no visor, manter esse nível estável, enfim, eles não têm mais tanto espaço dentro da indústria. Então, uma automação simples, barata, pode ser feita através de uma válvula solenoide.